Mateus capítulo 14, versículo 13. Há poucos dias eu ministrei esse texto aqui, na verdade um mês, 2 meses, focando mais na tragédia da morte de João Batista e a graça de superar tragédias. Hoje eu quero voltar a esse texto a partir de uma ministração que foi feita aqui nessa semana no Redime, pelo pastor Paulo Mazzoni. Uma ministração que falou muito ao meu coração, que me tocou muito. Eu acho que ela já está no YouTube de quarta-feira à noite. Ainda não, ela deve ir para o YouTube essa semana. E falou muito ao meu coração aquela ministração. E você vai poder ouvir o pastor Paulo Mazzoni. E também eu quero repercutir. Eu quero repercutir essa mensagem, que nem todo mundo estava aqui. E foi muito especial para mim. Mateus 14, a partir do verso 13, diz assim: essa ministração tem a ver com o ambiente espiritual. O ambiente espiritual para o milagre. Quem acredita em milagres aqui? Quantos creem que Deus faz milagres? Você crê que Deus opera milagres? Você crê? Quem precisa de milagre aqui? Nós vamos ministrar sobre o ambiente para o milagre. Mateus 14, verso 13, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades e seguiram por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém Jesus lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e comeram, foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Nós cremos que Deus realiza milagres. Você crê nisso? Quantos creem aqui? Você crê? Então, a nossa vida é um verdadeiro milagre. Eu sou fruto de milagre. Eu não sei quantos aqui lembram desse método, né? Mas eu, por exemplo, quase que não nasço, né? Eu nasci de fórceps, é o nome que dá, né? Na época que eu nasci, quem é da minha geração aqui experimentou isso. Havia uma cultura que até certo ponto é muito saudável, do parto natural. Então as mulheres grávidas esperavam, os médicos recomendavam, como é feito nos Estados Unidos, em outros lugares na Europa, as mulheres esperavam até a última hora. O parto cesariano era uma intervenção assim extemporânea mesmo. A prática era o parto normal. E às vezes, quando demorava, já não tinha mais jeito, era por fórceps, né? Um ferro que puxava o bebê pela cabeça, né? Então, quando você achar que o pastor não bate bem, lembra do meu nascimento, entendeu? De repente, apertaram muito a cabeça na hora de puxar, não é? Eu sei que eu estou aqui por causa de um milagre. Eu sou testemunha de milagres o tempo todo. O meu casamento é um resultado do milagre de Deus. Os meus filhos são fruto do milagre de Deus. Quantos aqui têm vivido milagres na sua vida? Tem milagres na sua vida? Meu Deus, o tempo todo a gente vive milagres, a gente respira milagres, experimenta milagres. E quando a gente começa a falar disso, parece que a gente está diminuindo a fé cristã. Não, para acordar no milagre. Quem já teve essa sensação de quando vai dormir e diz assim: caramba, eu vou ficar semi-morto durante 6 horas? Alguém já teve essa sensação aqui? Já? Não, já. Eu acho que quando a gente vai ficando adulto, a gente vai se dando conta disso.
E aí, de repente, você dorme e apaga, né? Tem gente que não apaga tanto, porque fala, né? Levanta, ronca muito. Tem alguém que ronca aqui? Não precisa falar não, deixa para lá. Né? Mas é fato que a gente vive um milagre todo dia. Quando a gente abre o olho, respira, quando a nossa vida acontece, se move, nós estamos vivendo milagres. Mas é verdade, tem um livro muito interessante sobre esse assunto, chamado A Oração de Jabes. É um livro que ficou muito popular. Ele diz o seguinte, que há um depósito de promessas, de bênçãos de Deus sobre a nossa vida, que muitas vezes não são acessadas por nós, porque nós não as buscamos. Deus quer dar, mas Deus deseja também que a gente vá na direção dessas bênçãos, vá na direção desses milagres. E como a gente não vai, elas ficam lá aguardando, depositadas. E tem coisas assim. Tem coisas que Deus quer fazer. Por exemplo, você quer um exemplo bíblico disso? O povo que saiu do Egito, Deus tinha uma promessa para ele, mas porque eles não se posicionaram, não se colocaram na condição de viver a promessa, uma geração inteira passou, e só 40 anos depois eles viveram o milagre. Só 40 anos depois. E eu vejo, irmãos, milagres acontecendo na vida das pessoas o tempo todo. Mas sempre o milagre é fruto da graça e do favor de Deus, ou seja, o milagre não é uma coisa que eu posso comprar, não é uma coisa que eu posso barganhar com Deus, de maneira nenhuma. Você não vai achar respaldo bíblico para isso, para dizer assim, faz isso, isso e isso, você vai ter o milagre. Não, não tem isso. Mas os milagres, eles sempre acontecem num ambiente propício a esses milagres. Um ambiente de fé, um ambiente de esperança. Essa música que a gente cantou sobre acende em o fogo, ela fala disso, de esperança, e é isso mesmo. Nós temos uma fé que vai além da esperança. Nós cremos na intervenção de Deus, mesmo quando todas as alternativas se esvaíram, foram. Nós cremos na intervenção de Deus. E a gente precisa, então, perceber que ambiente é esse que precisa ser construído para que a gente fique atento aos milagres que Deus quer fazer. Porque há momentos que Deus quer fazer um milagre, nós não estamos atentos. Como posso te dar um outro exemplo bíblico. Na ressurreição de Lázaro. Jesus já estava pronto para fazer o milagre, já estava tudo certo. Quando ele mandou tirar a pedra, o que as irmãs falaram? Quem lembra do texto bíblico? Hein? Está cheirando mal, Jesus. Já é de 4 dias. Tinha uma crendice popular no meio judaico que era o seguinte: se alguém tivesse que ressuscitar, tinha que ser até o 3º dia. Passou do 3º, já era. Essa era a crença popular em Israel, não é? Os que criam ressurreição, criam que a ressurreição podia acontecer até o 3º dia. Você lembra que Jesus ressuscitar ao 3º dia, de certa forma cumprindo uma expectativa messiânica. Mas Lázaro é um milagre fora da curva, é milagre mesmo, é um milagre duplo, dobrado. Ou seja, ele ressuscita além da crendice popular do povo. O popular do povo ficou bom, não ficou? Você gostou? Mas na hora de fazer o milagre, Senhor, ele está cheirando mal já, não mexe com isso não. Ou seja, Jesus estava pronto para fazer o milagre, mas faltava a fé necessária no meio do povo. E aí Jesus insistiu. E é sobre isso que eu quero falar, sobre esse ambiente propício ao milagre. A primeira coisa, irmãos, é que a gente precisa pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para ver a partir da perspectiva de Deus, que abra os nossos olhos para enxergar como Deus enxerga, que abra os nossos olhos para perceber a manifestação de Deus aqui sobre nós. Há um mundo espiritual à nossa volta. Nós somos seres espirituais. Nós somos cercados pela presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está entre nós, está presente na nossa vida. E às vezes nós tratamos a realidade espiritual de forma material. E a Bíblia diz que as coisas da carne se discernem pela carne, mas as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. E o texto diz que Jesus, quando chegou, desembarcando, ele viu uma grande multidão e se compadeceu delas, curou os seus enfermos. Outra versão diz que Jesus se compadeceu das multidões, porque elas eram como ovelhas
que não tem pastor. É interessante que Jesus podia olhar para aquela multidão como problema. Jesus aqui no relato de Mateus, está saindo daquele ambiente de dor da morte de João Batista. Jesus está procurando um lugar sossegado para ficar, sabe? Jesus está de luto. João Batista, além de primo dele, era alguém que tinha uma aliança profética com ele. Ele perde esse primo que cresceu junto com ele, na infância dele, diferença de meses um para o outro. Moravam perto ou viveram esse ambiente juntos. E aí, tem uma multidão. Jesus podia dizer assim, puxa vida, não vou conseguir descansar. Olha lá, esse povo não me deixa em paz. Onde eu vou, estão atrás de mim. Não tem nem um minuto de folga. Foi assim que Jesus olhou? Diz o texto que Jesus se compadeceu da multidão. Compadecer significa Jesus sentiu a dor das multidões. E Jesus percebeu o cuidado de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus para aquele momento. Você entende? Como você está olhando a sua vida, querido? Como você olha para o seu casamento? Como você olha para os seus filhos? Como você olha para a igreja? Como você olha para o seu trabalho? Como você discerne o ambiente que está à sua volta? Se você não discernir bem, você não vai entender o que Deus está fazendo. Você não vai perceber os ataques do maligno, você não vai perceber as oportunidades que Deus cria. Eu por força da minha história, eu tive muito contato com gente que trabalha com planejamento. E isso acabou se tornando um hábito para mim. Não é? Eu trabalhei com gente muito boa nessa área. E eu acabei assimilando e praticando isso de maneira natural. Mas chegou um momento na minha vida espiritual que eu descobri que os planos de Deus não cabem dentro dos meus planejamentos. Então eu continuo fazendo planejamento, mas quando Deus mostra uma coisa nova, eu estou sempre disposto a rever os meus planos, porque eu entendo que o plano de Deus é maior do que o meu. Eu digo assim, Senhor, eu entendi mal, é porque eu só consigo ver um pouquinho. Né? A gente vai vendo aos poucos, a gente vai enxergando aos poucos, Deus vai mostrando, Paulo diz, em parte profetizamos, em parte vemos, em parte profetizamos, mas vai chegar uma época que nós veremos como nós somos vistos. Então, na medida que a gente vai andando na revelação, na medida que a gente vai se movendo na revelação, fica mais fácil tomar decisões. Então, diga ao teu irmão assim, eu vou orar para Deus abrir os seus olhos. Fala para ele, eu vou orar para Deus abrir os seus olhos. Amém? Amém, queridos? Para que você veja com os olhos de Deus, é a primeira coisa que a gente precisa, ver com os olhos de Deus, porque às vezes o que os nossos olhos carnais estão vendo, não refletem a vontade de Deus, não refletem a realidade espiritual. Me lembro muito bem de Eliseu e Geazi, a casa do profeta estava cercada de um exército inimigo, e o discípulo do profeta fica desesperado, e Deus ora essa oração, disse assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E atrás dos inimigos tinham milícias de anjos, e ele disse, meu Senhor, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Entende, querido? O seu discernimento espiritual muda tudo. Ou você enxerga com os olhos de Deus, ou você vai ficar sempre reagindo. Nós não devemos, não podemos viver de maneira reativa. Nós precisamos ser proativos. Nós vemos primeiro, Deus conta os seus sonhos para nós, Deus revela os seus projetos para nós, Deus revela o que Ele quer fazer, e aí a gente se move. Essa semana um amigo realizou uma palestra, aqui num projeto que a gente tem aqui na Rua Tereza, e ele falando sobre o futuro do trabalho. Aí eu falei para ele assim, olha, na Bíblia a gente tem uma expectativa assim também. Na Bíblia a gente chama isso de antecipação escatológica. Deus traz o futuro para perto da gente. Deus mostra o futuro, Deus diz o que Ele vai fazer, Deus enche o coração da gente do futuro. Então a gente não precisa esperar o futuro chegar, porque Deus não se prende ao hoje, ao ontem, ao amanhã. Deus é Deus o tempo todo, Deus não tem passado. Fala com o irmão, Deus não tem passado, fala para ele.
Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus não tem presente, Deus é maior que o tempo. Então para Deus, presente, passado e futuro não faz diferença. Então Ele pode trazer uma coisa que no tempo cronológico está no futuro, mas para Deus está aqui. E isso é tão forte, isso é tão extraordinário, que Deus criou a nossa mente assim. Sabia? Sabia que a sua mente não reconhece passado, presente e futuro? Para a sua mente vale o que está vivendo aqui. É por isso que tem gente que carrega problemas de 10 anos, mas que eles continuam aqui como se fosse de hoje. Porque para a mente vale o que está rodando aqui, entendeu? É por isso que tem gente que consegue se encher de um sonho, de um futuro, e ele traz esse sonho, esse futuro para hoje, e ele vive, ele está vendo, é real para ele, porque a mente foi criada por Deus para que a gente se conectasse com essa outra condição atemporal que é de Deus, de mover-nos não por estações temporais, não por problemas, não por circunstâncias, mas pela revelação que Deus tem para nós. Então qual é o plano de Deus para a sua vida? Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a dizer: Senhor, eu quero ver os teus planos, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, eu quero contemplar o propósito do Senhor para a minha vida. Amém, queridos? A segunda coisa, queridos, que está claro aqui para nós, é que Deus, e a gente precisa se deixar tratar e despir dessa tendência nossa, reativa. Lembra que os discípulos, quando viram a multidão, falaram o que para Jesus? Jesus, está tarde, manda esse povo embora, porque nem que a gente tivesse 200 denários, se a gente quisesse colocar ao pé da letra aqui, seria mais ou menos o salário de 6 meses de serviço, não é? Então, pegando o salário mínimo, seria aí quase 6 mil reais. Os discípulos estão dizendo assim: Senhor, se a gente tivesse 6 mil reais na mão, e tudo pescador, pobre, ninguém tinha dinheiro, né? Quem é que anda com esse dinheiro todo no bolso? Não é? Senhor, nem que a gente tivesse isso, não era suficiente. Manda esse povo embora. Sabe que às vezes você está mandando embora situações que fazem parte do teu milagre? Você está dispensando porque você não reconhece como milagre. Você reconhece como problema. Entendeu? Tem problemas que aparecem na nossa vida que são oportunidades de milagre, são portas de milagre. O pastor Flávio Vavassouras fala isso dos gigantes. Golias abriu uma porta tremenda para Davi. Não é verdade? Quando é que Davi apareceu para ser rei? Apareceu no Senado de Israel? Quando ele derrotou Golias. Davi tem que ter uma dívida monstruosa, gigantesca para Golias. Porque bastou ele rodar uma pedrinha, em nome de Jesus, caiu o gigante. Tem gigantes que se levantam na sua vida, situações que se levantam na sua vida, que é para te promover ao propósito de Deus. Se você se livrar do problema, você está se livrando da bênção. Então fala com o teu irmão assim, ó, ao invés de se livrar do problema, fala para ele, ao invés de se livrar do problema, vença o problema em nome de Jesus. Seja maior que o problema em nome de Jesus. Não fuja dele. A única coisa que você tem que mandar embora é o capeta. Quando você vê, você fala assim: sai em nome de Jesus. Mas se Deus mandar uma situação para você, você fica firme. Crê, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então chegou um problema, você diz assim: lindinho, Jesus mandou você para me fazer crescer. Amém, queridos? A terceira coisa que aparece para nós aqui, o terceiro princípio. Então qual é o primeiro princípio? Eu preciso ver com os olhos de Deus. Segundo princípio, eu preciso encarar os problemas como oportunidade de crescimento. Terceiro princípio, eu preciso estar disposto a viver a renúncia. Eu preciso estar disposto a assumir um nível de compromisso que vai além da minha comodidade, que vai além da minha conveniência, que vai além do meu conforto. Qual o nível de entrega que você está disposto a viver?
o garoto tinha lá o lanche dele, que a mãe dele... Quem tem uma mãe cuidadosa aqui? Você tem uma mãe cuidadosa aqui? Quem tem uma mãe cuidadosa? É. A mãe dele preparou o lanchinho. E de repente os discípulos assim, tem um menino aí, Senhor. A gente perguntou, quem tem comida aí? Aí o menino, eu tenho. Eu sempre olhei esse texto assim com um desprendimento do garoto. Mas eu fico imaginando 12 homens procurando comida, ele não ia entregar? Foi tirada a comida dele. Ele ofereceu, é claro, não foi arrancado. Mas ele renunciou uma segurança e uma estabilidade que tinha sido conquistada para ele. Mas a renúncia dele gera um ambiente para o milagre. Porque são os pães e os peixes dele que são oferecidos. Entende? Que Jesus levanta e ora, e abençoa, e multiplica. A gente tem mania de ficar segurando tudo na nossa mão. A gente quer ter controle sobre a nossa agenda, a gente quer ter controle sobre os nossos bens, a gente quer ter controle sobre tudo. A gente precisa estar disposto a abrir o nosso coração, entregar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso coração, todas as coisas diante de Deus, para que Deus possa usar isso como instrumento de milagre. A gente precisa romper com essa cultura nossa, própria desse tempo, que nós fomos criados para ter conforto, para ficar tudo bem, para ficar tudo direitinho. Não, queridos, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E às vezes a gente não quer se esforçar. A gente não quer se esforçar para levar os nossos filhos na presença do Senhor. A gente não quer se esforçar para ter um casamento de respeito. A gente não quer se esforçar para ganhar vidas para Jesus. A gente não quer se esforçar. A gente não quer abrir mão de nada, nós carregamos. E aí, aquilo que a gente acha que é bênção, começa a virar peso. Que a gente começa a carregar peso morto na nossa vida, porque não abre mão. Não abre mão de controlar, não abre mão das suas posses. Tem a mão recolhida para ofertar tempo, ofertar vida, ofertar recursos. E aí não vive o milagre, não conta a história do milagre, continua com seus 5 pãezinhos, e dizendo que vida maravilhosa que eu tenho. Mas se tivesse entregado, se tivesse colocado a vida no altar, se tivesse se despojado das suas posses e deixasse que Deus usasse isso, você teria vivido o milagre de, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrar um monte de comida. Nessa igreja nós temos vivido isso. Essa igreja tem 122 anos aqui. E nós abrimos mão da nossa estabilidade financeira para poder investir em missões. Nós fizemos algo que ninguém da nossa denominação nos pediu, mas que o Senhor nos revelou. E a gente investiu pesado nesses últimos 5 anos, na abertura de igreja, na revitalização da igreja de Nova Itaipava, na revitalização de Correias. Teve um ano que nós, na abertura de Correias, não existia igreja metodista de Correias, aqui na Castelânia, teve um ano que nós tínhamos 7 frentes missionárias que nós investíamos. Nós literalmente abrimos mão de uma reserva confortável para viver do maná que cai toda semana. E agora o desafio é o campus de expansão. Mas posso dizer para vocês, nós temos vivido milagres. Se a gente parar para trás, voltar e ver quanta coisa nós fizemos, não caberia na nossa conta, mas o Senhor fez caber. Porque Deus é Deus de milagres, Deus que age a partir da fé do povo que se dispõe. Sabe, querido, a gente precisa ir um pouquinho além do que é conveniente. É conveniente acordar na hora que se dá para você tomar um banho assim rápido e sair para o trabalho. Talvez você precise começar a acordar uma meia hora antes para ter um tempo de clamar ao Senhor. Ou se isso é impossível para você de manhã, que seja de noite, se é impossível para você falar de Jesus para as pessoas, comece a forçar a sua carne a isso. Se é difícil para você ser tolerante, comece a forçar a sua carne a isso, dizer assim, eu vou ser paciente com quem é diferente de mim, eu vou pedir Deus graça, na hora que eu quiser explodir, eu vou segurar, porque Deus está comigo. Eu vou participar daquilo que me parece cansativo, que me parece exaustivo, mas eu vou buscar a presença de Deus, eu vou viver o reino de Deus. A hora que você estiver vivendo o reino de Deus de maneira intensa,
você vai ver milagre atrás de milagre na sua vida. Mas, sinceramente, querido, se o reino de Deus for uma agenda paralela, um adereço na sua agenda, sabe? Não, pastor, porque eu preciso trabalhar. Fala com o teu irmão assim, não é só você que trabalha, fala para ele. Não é só você que trabalha. Todos nós trabalhamos. Não, pastor, eu tenho família. Fala com o teu irmão assim, eu também. Eu também. Não, o senhor não sabe das lutas que eu tenho. Quer que eu te conte as minhas? Posso te contar as minhas lutas. Te garanto que tem motivo para a gente rir e chorar. Mas eu tenho uma certeza. Não há nada mais precioso para mim nessa vida do que viver a vontade de Deus, do que viver o sonho de Deus. A Bíblia conta uma história assim, de que Jesus estava cansado, com fome, e ele manda os discípulos ir comprar comida. E tinha um poço, era de tarde, sol quente, e lá estava uma mulher, a mulher samaritana. E aí Jesus começa a conversar com ela, e quando os discípulos oferecem comida para ele, Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade de Deus. E ele diz assim, mas será que ele já comeu alguma coisa? Jesus estava dizendo assim, não, o meu prazer é viver isso aqui, olha. Aí Jesus levanta os olhos e diz assim, vejam, os campos estão brancos para a ceifa. Sabe por quê? Porque apesar de Jesus estar com fome, ser tarde, cansado, aquela coisa toda, mas na vida daquela mulher, Jesus já estava contemplando o milagre que ia acontecer. A Bíblia diz que por causa do testemunho daquela mulher, a cidade inteira se converteu. E Jesus estava dizendo aquilo, olha, eu tenho prazer nisso. Acabou de ser despertada, ativada, uma profetisa nessa cidade. As mulheres nem iam pegar água com ela, porque consideravam ela uma prostituta, mas hoje ela foi restaurada e já saiu, olha lá, está falando de Jesus para todo mundo, está contando o que ela viveu, e daqui a pouco a cidade que rejeitava a mulher, vem ao encontro de Jesus por causa do testemunho dela. E Jesus enche o coração e diz assim, essa é a minha alegria, essa é a minha comida, essa é a minha vontade. Eu vejo muita gente que às vezes se relaciona com Deus, com a igreja, e ora, e vem ao culto, e vai na célula, e participa do treinamento, como se isso fosse um peso. Você precisa, querido, ter uma experiência nova com Jesus, para que essas coisas virem a sua comida, o seu pão, a sua água, o seu alimento. Aí você vai ter prazer, vai dizer assim, meu Deus, que bom, olha aqui. É tão bom quando a gente está ministrando aqui, e ver as pessoas quebrantadas. É tão bom quando a gente pode trazer alguém até Jesus. É tão bom quando nossa vida é usada para sarar famílias, restaurar pessoas. Mas a gente precisa romper com a nossa zona de conforto. Entende? E obedecer o Senhor Jesus. Porque na medida que que os discípulos obedeceram, porque aqui tem uma outra questão, e eu termino com ela. Jesus orou e os 5 pães continuavam sendo 5 pães. Entendeu? Os 2 peixes continuavam sendo 5. Porque aí era fácil servir, não era? Era fácil, era como se fosse aqui. Jesus pega aqui os 5 pães, os 2 peixes, daquela multidão de gente, e Jesus entrega para os 12, eu posso imaginar a cara deles, né? Parte o pão em 2, 3, entrega para os 12 e diz assim, vai lá, serve o pessoal. Você pode imaginar os discípulos com aquele negócio assim, diz assim, como é que vai ser isso aqui? Para esse tanto de gente, Jesus está doido. Mas ninguém teve coragem de questionar. Porque era a ordem de Jesus. Entendeu? E aí eles foram. Aí a Sabrina pegava aqui um pedaço, e o pão continuava do mesmo tamanho. Aí outro pegava e o pão continuava, e continuava, e continuava. E pegou, e continuava tendo pão, continuava tendo peixe. E aí eu acho que eles devem ter se dado conta do que estava acontecendo. Quando foi recolher, depois todo mundo pegou para si, para os grupos, ainda deu 12 cestos. Mas se eles não tivessem obedecido, eles não teriam vivido o milagre. Jesus já tinha liberado a bênção, Jesus já tinha liberado o milagre, mas o milagre só se realiza na medida que eles se propõem a obedecer e viver. Então, às vezes, você ora e espera o milagre, mas você fica esperando que o milagre venha completo, enquanto a oração deve te mover na direção do milagre.
Fala com o seu irmão assim, está orando por chuva? Está orando por chuva? Pergunta aí, está orando por chuva? Compra um guarda-chuva. Entendeu? Está orando por chuva? Compra um guarda-chuva. Está orando por uma esposa, né? Está pedindo a Deus uma esposa? Começa a pentear melhor o cabelo. Compra um perfuminho, dá um trato aí, irmão. Diz assim, olha, é hoje, né? É hoje que vai aparecer. Eu assim, orei tanto, né, para Deus me dar, e graças a Deus, Deus respondeu, né? Deus respondeu, porque desde pequeno, de menino, eu tinha essa noção de que a esposa era uma dádiva de Deus. E a natureza não colaborou muito comigo, entendeu? Eu não era aquela pessoa assim tão badalada, né? Não era, nunca fui, né? Não tenho crise com isso. Não fique preocupado comigo. Eu me acho bonito, graças a Deus. Eu, minha mãe e minha mulher, entendeu? Tranquilo, viu, Léo? Tranquilo, tá? Não tem beleza. Fez, vocês precisavam ver antes, né? Muito tempo, meu Deus, é só Jesus. Mas agora está bonitinho, estava arrumado. Meus filhos, você já viu como é que meus filhos são lindos? Você vai dizer que eu sou feio? Com 2 filhos bonitos daquele jeito? De jeito nenhum, né? E eu, todo dia que eu ia sair de casa para o culto, porque crente vai para a igreja, né? Eu me arrumava todo, né? A época que eu tinha cabelo, teve uma época que eu queria deixar o cabelo crescer, todo mundo tem essa fase, não é verdade? E aí só que meu cabelo não dava para crescer, porque ele ia ficando um negócio assim, e eu ia lá com o secador e secava e tal, aquela coisa. Só que eu ia para a igreja de bicicleta. Tem uma foto, Marcinho, que eu estou parecendo nos Jackson's 5 lá, que assim, o vento bateu, né? Que meu cabelo é fino pra caramba. E veio, ficou uma foto assim desse tamanho, né? Mas eu me preparava, dizia assim, é hoje que Deus vai me dar a minha varoa. E Deus deu de uma forma surpreendente. Fala comigo assim, graças a Deus, pastor. Graças a Deus, é verdade. Hoje, antes de vir para cá, a gente estava orando junto e eu dizendo obrigado, Senhor, porque Deus me prometeu que me daria uma esposa segundo o meu ministério. Então ela foi para lá, abriu o culto lá e eu vim para cá. E a gente está servindo o Senhor junto, porque Deus cumpre as promessas dele. Então, se você quer viver o milagre, você precisa começar a caminhar na direção do milagre, varão. Se você quer colheita, está na hora de começar a arar a terra. Porque se você esperar a chuva cair para você plantar, não vai dar tempo mais. Está na hora de começar a arar a terra, semear e profetizar e viver a partir da expectativa do milagre. Amém, irmãos? Deus está nos convidando, através da nossa vida, edificar um ambiente propício para o milagre. Eu quero te convidar a ficar em pé. Talvez você venha esperando que as coisas mudem na sua vida, mas a palavra de Deus hoje te convida a mudar você primeiro. Você está disposto a mudar? Está disposto? Está disposto a mudar de atitude? Está disposto a mudar o seu olhar? A forma que você enxerga as coisas? Está disposto a parar de enxergar os problemas como empecilhos e vê-los como oportunidades? Está disposto a abrir mão da tua segurança e, como aquele garoto, ficar de mão vazia, mas saber que aquilo que você tem na mão de Jesus é muito maior do que aquilo que você pode produzir pelas suas próprias forças? Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E se Deus falou com você, se você entende que Deus está te chamando a viver uma atmosfera de milagres, e a gente vai começar a partir da semana que vem essa série de ministrações, aviva, nós vamos clamar por avivamento. Faz de novo, Senhor, faz de novo, manifesta sobre nós a tua glória. Se você precisa disso, querido, se você está buscando por isso, eu quero te convidar a sair do seu lugar, em nome de Jesus. Dizer assim, meu Deus, eu vou alinhar minha vida ao teu milagre. Sai do seu lugar e vem aqui ao altar em nome de Jesus. E diga para Deus, Senhor, minha vida estará alinhada ao que o Senhor quer fazer. Sai do seu lugar, vem ao altar do Senhor.
quando eu escutar de todo o coração